Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, redenção e paz, meu amado irmão e minha amada irmã. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão diária da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos auxilie neste momento, para que o nosso coração acolha a Santa Palavra do Senhor. A palavra que trouxe para meditar com você encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, os versículos do 30 ao 37. E a palavra nos diz: Jesus retomou a palavra e disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Meus amados irmãos e irmãs, talvez você já tenha escutado por várias vezes esta palavra ser pregada. Assim como eu também, por várias vezes já a ouvi ser pregada. Jesus, neste momento, está falando com um dos doutores da lei, que ele fez uma pergunta do que era necessário para ganhar a salvação. Ele vai e conta essa parábola que é bastante conhecida por nós, a parábola do bom samaritano. Jesus pretendia com isso ensinar às pessoas, e especificamente aos líderes religiosos da sua época, de que mais do que práticas religiosas, mais do que participar de todas as celebrações ou cumprir todos os ritos que uma religião pede, é preciso que nós amemos as pessoas. É preciso que nós olhemos para o outro com um olhar de bondade, de compaixão e de misericórdia. Deus quer que nós sejamos bons praticantes da lei. Deus quer que nós sejamos bons religiosos, que amemos a nossa religião, que respeitemos os nossos líderes religiosos e que cumprimos aquilo que a igreja nos ensina. Mas, acima de tudo, Deus quer que nós amemos. Este é o grande legado que Jesus testemunhou e nos ensinou, que nós amemos uns aos outros. Este homem que fala a parábola não era um fariseu, não era um judeu, ele era, não, a palavra não nos conta quem era esta pessoa, mas nos conta do desprezo, da indiferença com que ele foi tratado. Porque ele foi visto pelas pessoas, mas com o olhar de quem enxerga e não de quem vê. Há uma diferença em enxergar e ver. Enxergar é olhar sem dar a devida atenção, o devido cuidado. Ver é analisar, é aprofundar-se com maior cuidado. Jesus nos chama a atenção para não apenas olhar para as pessoas, mas para vermos as pessoas, para termos cuidado com as pessoas. Precisamos ser bons praticantes, sim. Precisamos participar bem das celebrações religiosas, das festas da nossa igreja. Mas precisamos, acima de tudo, assumir a nossa responsabilidade para com o próximo. E o próximo, meu amado irmão, é aquele que no momento necessita da nossa ajuda.
Quando alguém está passando por necessidades materiais, Deus o abençoe, ou Deus proverá, vou rezar pela sua situação, não suprirá a necessidade urgente daquele irmão. Nós precisamos rezar sim sempre pelas pessoas e confiá-las aos cuidados de Deus. Mas há momentos em que se faz necessário estender a nossa mão e não vazia. Como bom samaritano, é preciso ver, ter compaixão e cuidar das pessoas. Jesus nos ensinou muito bem isso com o seu testemunho de vida. Há quanto tempo você só enxerga as pessoas à sua volta, mas não as vê de verdade? Tem pessoas na sua casa necessitando do seu olhar, necessitando do seu agir, do seu cuidado. No seu trabalho, no seu grupo de oração, na sua paróquia, Padre. Há pessoas à nossa volta que precisam de cuidados espirituais, sim. Mas há pessoas à nossa volta que precisam de cuidados físicos, materiais. E cabe a nós sermos a mão de Deus a ajudar esses irmãos. Somos chamados a sermos a providência de Deus na vida dos irmãos. Bons e maus exemplos sempre existirão. Não importa se é de um sacerdote, de um empresário, de um pregador, de um pai de família. O fato é que existirão. E às vezes partirão de pessoas que nós não esperávamos, os maus exemplos. Mas no dia de hoje, que exemplo você escolhe seguir, copiar, imitar? O do sacerdote, o do levita ou do samaritano? Meu amado irmão, a escolha de ir imitar Jesus é sempre nossa, não dos outros. Jesus falava aqui ao sacerdote que queria saber o que era necessário para ganhar a vida eterna. Para ganhar a vida eterna é necessário que nós imitemos a Jesus. Que o Espírito Santo, nesta manhã, neste dia, desça sobre nós e nos conceda um olhar de quem vê verdadeiramente e não apenas enxerga. E nos conceda a graça de desejarmos ardentemente imitar Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.